numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Mateus, capítulo 15, versículo 30. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E essa é a realidade daqueles que se colocam aos pés de Jesus. Tenha a coragem, meu irmão, minha irmã, de assumir a sua história e colocar a sua história diante do Senhor, porque Jesus pode curar. Não há doença, não há mal, não há dificuldade que Jesus não possa alcançar. Aqui levam cegos, coxos, aleijados, doentes de todos os tipos. Qual é a doença que você tem hoje? Talvez a sua doença não seja a doença física, talvez você não seja um coxo, talvez você não seja um aleijado, um cego, um paralítico, mas quantas pessoas estão aleijadas na sua fé, que andam com a sua fé de muleta, muitas vezes mancando, enfraquecidas. Quantos paralíticos na sua vida de oração, na sua fé, quantos coxos, quantos de nós que acumulamos ali as feridas no nosso coração e ali nós vai acumulando aquela lepra, né? Que na época de Jesus a lepra era algo incurável. Hoje a hanseníase tem cura, graças a Deus, e tem tratamento. Mas na época de Jesus não. E aqueles homens não tinham jeito aos olhos da sociedade. Talvez você olhe para alguém ou para o seu filho, talvez você olhe para o seu marido e diga, não tem jeito. Mas Jesus pode nos curar. Diga, Senhor, diga isso. Tome posse dessas palavras. E Ele os curou. Ele curou a minha família. Ele curou o meu vício. Ele me curou. Ele curou a minha doença física. Ele curou a minha doença espiritual. Porque Jesus é o alimento que é dado para nós todos os dias. Aqui nós vemos as multiplicações dos pães e dos peixinhos. E Jesus, ao olhar aquela multidão sedenta, aquela multidão com fome, porque aquela multidão não tinha apenas fome da palavra, mas também queria aquela fome material, porque há dias aquela multidão estava lá ouvindo Jesus, e Jesus olha para aquela multidão com compaixão, e é isso que nos falta muitas vezes com a vida do outro. Ter compaixão não é ter pena, não é ter dó, ter compaixão, se colocar no lugar do outro, se pôr no lugar do próximo, daqueles que têm fome e sede da palavra de Deus, mas também daqueles que passam por necessidades, daqueles que têm fome e sede do material, que também é importante para nós, daqueles que têm fome e sede de um prato de arroz e feijão. E aqui eu não estou usando a política para falar, não, Jesus não foi nenhum ativista político, como muitos políticos aí, que eu não vou citar nomes, usam. Não, mas Jesus foi aquele que se colocou muito mais, vai além de ideologias políticas. Jesus fez com que o reino acontecesse no meio daquelas pessoas. E Jesus multiplica os pães, os peixes, dá aos discípulos e os discípulos às multidões. Primeiro nós somos chamados a portar este alimento espiritual para que também nós possamos distribuir este alimento para os nossos, para que também os nossos não morram de fome. Veja, Jesus não foi aquele que entregou, não, mas ele deu aos discípulos os pães e os peixes, e os discípulos foram encarregados de distribuir às multidões. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua multidão. Talvez a multidão daqueles que têm fome e sede da palavra de Deus está aí na sua casa. Cabe a você portar este alimento.
cabe a você distribuir este alimento a esses, mesmo que muitas vezes essas pessoas caçoem de você, tirem sarro de você, chamem você de beata, mas que você possa ser o alimento vivo no meio desta multidão, que talvez seja o seu esposo, que talvez seja o seu filho. Jesus está sendo o alimento. A partir do momento que eu me alimento de Jesus, a partir do momento que eu tenho uma experiência com a palavra de Deus, com a oração individual, a partir do momento que eu tenho uma experiência com a Eucaristia, cabe a mim levar esta presença, essa experiência aos meus. Que nós possamos, amados, ser alimento vivo nessa sociedade que tem fome e sede de Deus. Que Deus abençoe você.